Bom, teve uma situação aí, né? Lamentável na partida. O Raí estava lá. Também vou perguntar para o Bruno, para o Piperno, que foi a situação do Bobadilla com o Navarro, jogador do Tajeres, que é venezuelano. Ele chorou quando foi falada, né, a situação, que o Bobadilla, numa discussão, falou venezuelano morto de fome, né? Foi o que aconteceu. Eu acompanhei lá a cobertura do Raí nas redes sociais da Jovem Pan Esportes e é lamentável, é sempre muita babaquice, sendo bem direto, quando alguém explora uma situação ali negativa ou até de inferioridade racial de um outro adversário para fazer agressão. Então, eu sempre vou ser contra. Agora, eu também trago um contraponto, tá? Porque tem muita gente que não critica o sistema da Venezuela de governo, né? Aí eu vou dar uma opinião, eu nunca falo de política aqui, mas eu vejo pouca gente na nossa imprensa chamar a ditadura comunista da Venezuela de uma ditadura comunista, cobrar do governo brasileiro que cobre da Venezuela em vez de ficar posando fotinho com o ditador. Então, se mostrar agora, nossa, eu estou indignado que jogou isso na cara do venezuelano, mas eu tenho autonomia para falar porque eu fico indignado com o governo ridículo e corrupto que tem naquele país e que muitas vezes não é exposto pela mídia do Brasil como deveria. Então tem muito jornalista aí que está indignado, mas que mostra pouca indignação com o regime ditador que leva o povo venezuelano para a fome. Eu acho que é nossa função muito mais expor esse governo corrupto, safado e ditador do que só falar, nossa, que agressão. Porque se o povo venezuelano passa o que passa, se o Navarro chorou hoje por ser humilhado pelo Bobadilla, que errou feio por humilhar o povo, porque ele tem que humilhar o ditador maldito que está lá, aí eu acho que o buraco é mais embaixo. E eu cobraria da nossa mídia, em vez de só mostrar indignação agora, nossa, fez isso. É muito pior quem faz o povo venezuelano passar o que passa e que faz o Navarro chorar por escutar dos outros. O Bobadilla não deixa de ter sido muito, mas muito fora do noção, porque eu não posso xingar aqui, porque pode gerar processo. Ele não deixa de estar muito errado. Agora, eu acho que nossa mídia podia cobrar muito mais do que esse governo corrupto faz com o povo venezuelano e faz eles passarem por isso. Fábio Piperno, Bruno Prado, Raí, que estava lá no estádio. É uma situação bizarra o que aconteceu no Morumbi, mas eu queria ver os coleguinhas da imprensa que se mostram tão indignados, se mostrarem mais indignados com a ditadura que tem na Venezuela, muitas vezes acobertada no Brasil. Bom, então são duas coisas diferentes. Primeiro, se existe uma coisa que a humanidade até hoje não conseguiu inventar, é uma ditadura boa, que trabalha em benefício do seu povo. Jamais ouvi isso no mundo. E a da Venezuela é uma ditadura que, consequentemente, é um regime muito ruim para o seu povo. Então, se eu pegar, por exemplo, editoriais e capas de veículos importantes, estou falando agora, vamos lá, vamos pegar veículos impressos para a gente não ir muito longe. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal O Globo, Revista Veja, todos eles têm muitos editoriais e críticas ao regime venezuelano, chamando-o daquilo que de fato ele é, ou seja, uma ditadura. Aliás, se padronizou nesses jornais, inclusive, de chamar o líder venezuelano de ditador. Agora, aí tem uma outra coisa, pilhado, que é o fato de que, por exemplo, o Romero do Corinthians, ele é um jogador paraguaio que muitas vezes ele criticou brasileiros com razão, porque ele reclama sistematicamente de que o Paraguai é tratado aqui no Brasil muitas vezes como um país de segunda classe e com preconceitos. E não são poucas as vezes em que o Paraguai é associado a um país
de produto falsificado, de contrabando, isso aqui. Brasileiro adora associar o Paraguai a isso. Ah, o uísque paraguaio, não sei o que paraguaio, dando uma conotação sempre negativa. Ora, se o Brasil sempre, muitas vezes, faz isso com o Paraguai, como é que um paraguaio vai falar isso, vai fazer exatamente a mesma coisa com um venezuelano que vive esse momento de escassez, de carência e tudo mais que você falou? É verdade, sim, a Venezuela tem todos esses problemas, o que não dá a um paraguaio, aliás, a ninguém, o direito de debochar disso. Da mesma forma que o Romero tem razão quando ele reclama de manifestações de brasileiros que, de certa forma, subestimam o Paraguai. Agora, ele tendo falado isso, Piperno, né? Porque tem que se provar se realmente ele falou. Isso aí foi o que o zagueiro do Huracan falou. O treinador falou que teve xenofobia. O próprio Navarro depois falou, não falou, Raí? Falou, ele passou na zona mista bem depois, né, do jogo. Ele sai, só rapidinho para contextualizar o que aconteceu, sai o gol do Luciano, tem ali a confusão, né, o gol do Luciano aos 45 minutos do segundo tempo. E aí tem um entreveiro e começa uma conversa e o jogo fica muito tempo parado, né? E aí as imagens da transmissão mostram o Navarro chorando muito e a gente ficou ali, né, na tribuna acompanhando o jogo sem entender o que tinha acontecido. Quando o jogo acaba, o Bobadilla sai muito rápido do campo. O juiz apitou o fim do jogo e ele foi embora. Ele desceu pro vestiário e aí depois até uma apuração do nosso colega, o Felipe Ruiz, lá do Globo Esporte, deu conta de que o Bobadilla foi embora do estádio. Acabou o jogo, ele foi pro vestiário, pegou as coisas dele e foi embora. Tanto que amanhã ele vai se apresentar à delegacia que cuida desses crimes para prestar o seu depoimento. Porque o jogador do Tajeres, o Navarro, ele sai do campo e vai direto para uma espécie de delegacia que tem lá no estádio. E ele fica lá durante muito tempo, durante mais de 1 hora ele ficou lá, para ser ouvido e deu o depoimento dele. A gente estava na zona mista, passaram alguns policiais em direção ao vestiário do São Paulo, só que eles voltaram muito rápido. E a gente não sabia ainda dessa questão de que o Bobadilla tinha ido embora. E aí, depois de toda essa confusão, né, mais de 1h30 que o jogo tinha acabado, ele passou pela zona mista e aí ele deu essa declaração de que o Bobadilla o chamou de venezuelano morto de fome quando acabou saindo o gol que deu a vitória, né, pro São Paulo do jogo. Só para contextualizar tudo que aconteceu. O Navarro, né, Raí? O próprio Navarro falou isso. Ele mesmo, ele passou pela zona mista, parou lá, só deu essa declaração, respondeu umas 2 ou 3 perguntas, mas ele mesmo disse que essa foi a frase que o Bobadilla usou para se referir a ele. Agora, uma pergunta aqui, Bruno, Piperno, se vocês souberem. A gente sabe que racismo aqui no Brasil é crime. Xenofobia é crime, sim, porque ele foi na delegacia. Sim, xenofobia também é crime no Brasil. E o que pode acontecer com o Bobadilla? Então, nessas próximas horas, ele vai à delegacia, é DRAD, se não me falha a memória, que chama, para prestar o depoimento dele, e aí a gente vai ter aí as consequências, né, desse caso. Esportivamente, Pilhada, a gente teve um exemplo nessa Copa Libertadores. Um jogador do Alianza Lima, do Peru, ele fez um comentário se referindo à torcida do Boca, no jogo em que eles fizeram na fase prévia, né? O Alianza Lima eliminou o Boca. E ele chamou os torcedores do Boca de bolivianos. E ele pegou uma suspensão de 3 jogos. Ele não jogou boa parte da primeira fase. Não me lembro agora exatamente o nome dele, mas era o camisa 10 do Alianza Lima, que inclusive estava no grupo do São Paulo. Cepelini, lembrei aqui, Cepelini. Ele se dirigiu aos torcedores... Uruguaio, disse que os torcedores dos argentinos eram bolivianos, né, no jogo entre eles lá na Bombonera. Então ele tomou um gancho de 3 partidas. O Tabata, quando jogava no Palmeiras, fez um gesto de macaco no jogo e ele também tomou um gancho de 60 dias, algo assim, se não me falha a memória. Então, esportivamente, a tendência é que exista uma punição para o Bobadilla. Agora, na esfera criminal, a gente vai precisar ver os próximos passos aí a partir de amanhã. E agora ele não pode ser preso em flagrante porque já foi. Sim. Muita gente até alega que ele teria ido embora do estádio por isso. Também para não ter a possibilidade de flagrante. Então ele vai prestar o depoimento, aí provavelmente será liberado e pode ter um processo. Aí vamos ver o que ele vai falar, né? Tem que ouvi-lo também. Ele, como qualquer um, tem direito à defesa, né? E aí não estou duvidando do que o jogador falou, só sou muito cuidadoso em relação ao direito de defesa, que acho que todo cidadão tem que ter, né? Longe de duvidar do que o Navarro falou, e ele estava realmente muito emocionado, muito triste. Então amanhã ele vai prestar esse depoimento e vamos ver se ele vai confirmar, se ele falou isso mesmo, se ele vai confirmar no depoimento ou não, ou vai negar, e aí vão ter que buscar provas, né? Então amanhã, provavelmente, né, pela informação do Felipe Ruiz, ele vai depor. Só um último detalhe muito rápido. Raí, Claro.
Eu preciso finalizar aqui o nosso Canelada. A gente vai amanhã no Bate-Pronto continuar esse assunto, trazer todo o desdobramento aí desse assunto. Agradecendo a cada um de vocês, foram 27 mil, 28 mil pessoas ao vivo hoje aqui no YouTube. E amanhã tem o Bate-Pronto, a partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na rádio Jovem Pan.